Boa noite a todos. Amém. Graça e paz para os irmãos aqui presentes na igreja local, os irmãos online. Graça e paz. Boa noite. Aleluia, Jesus. Amém. Isso, boa noite para quem está nos ouvindo aí nos seus quartos, onde você estiver. Obrigado. Hoje, fique atento à voz do Espírito Santo de Deus. Hoje Deus vai acrescentar mais e mais em nossas vidas. Hoje o Senhor Jesus vai nos ensinar a desfrutar mais e mais do que Ele tem para nós. Nós já temos. E Deus, Ele vai nos guiar através da sua palavra e do seu Espírito a caminhos de plenitudes na presença dEle e a desfrutar mais. Deus tem mais para nós nessa noite. Tem. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, e você que está nos assistindo aí também, fala para você mesmo: Deus te trouxe aqui nessa noite para ouvir a palavra dEle. Deus preparou esse dia para nos abençoar mais e mais. Deus tem mais nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, a qual João escreveu, capítulo de número 6. Nós vamos dar uma passeada na palavra de Deus hoje. Vamos dar uma mergulhada na palavra. Quer mais fé, meu irmão e minha irmã? Quero. Vamos mergulhar na palavra de Deus. Não existe fé sem a palavra de Deus. A nossa fé está fundamentada na palavra do Senhor Jesus. Amém? Amém. Diz assim, João 6, a partir do verso de número 3. O texto é um pouco grande. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? 200 denários, dizem os estudiosos, da Bíblia, que seria um dia inteiro de trabalho. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Repita comigo: eis aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Continuemos a leitura. Disse Jesus: Jesus ordenou, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000.
Vou parar nesse quase 5 mil aqui, para dar um parênteses. Quase 5 mil homens. Então passa de 5 mil, porque havia mulheres e crianças. Amém? Verso de número 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram, repita comigo, 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram aos que haviam comido. Amém? Esse texto aqui está dizendo que depois que eles estavam fartos, satisfeitos, cheios, completos, sobraram 12 cestos cheios. Jesus está em nosso meio nessa noite? Jesus está aí com você nessa noite, você que está nos ouvindo, nos assistindo? Quando nós paramos para a gente ouvir, não homens, mas ouvir o Espírito Santo de Deus através da sua palavra, o Senhor sempre tem mais para derramar sobre nossas vidas. O Senhor tem mais unção, tem mais graça. O Senhor tem mais alimento para acrescentar em nossas vidas. Depois que nós saímos de um culto satisfeito, ainda Deus fala: amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Amém? Jesus, nesse texto, ele nos ensina aqui, esse texto já foi muito ministrado, nós ouvimos pessoas ministrarem, ensinarem, bastante. Até eu já ministrei sobre esse texto algumas vezes. Mas Deus, ele sempre vai aperfeiçoando a sua palavra no nosso coração e nos dando mais simplicidade nela, mais transparência e a gente entender ela. Jesus, ele já sabia o que ele poderia fazer no meio dessa multidão. Mas nesse texto aqui, no verso de número 6, Jesus, ele disse para os discípulos que queria experimentar a fé deles. Queria experimentar. Aprenda uma coisa na caminhada cristã. Todos os dias, Deus vai experimentar a sua fé. Todos os dias, Deus vai experimentar aonde até em que ponto que você está crendo nele. Todos os dias terá provas para você ser aprovado na sua fé, na sua própria experiência. Terá circunstâncias no dia a dia para você ver qual é o termômetro da sua fé. Você terá experiências no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa, na sua escola, na sua congregação, para ver até em que ponto que você está crendo no Senhor, até em que ponto que você está confiando no Senhor. Esse mesmo Jesus aqui é o Jesus que está aqui no nosso coração agora.
Jesus, ele poderia alimentar aquela multidão sem os discípulos. Mas o que eu entendo nesse texto é que Jesus queria que os seus discípulos o alimentasse aquela multidão. Repita assim comigo nessa noite: Jesus não faz nada sem eu. Jesus precisa de você. Jesus Cristo precisa de você nesses dias. Deus não fará nada sem você. Você é um canal de Deus nesses dias. Jesus precisa de você. Por isso que a igreja é chamada eclésia. Por isso que a igreja é chamada para fora, para ir, para manifestar. Um de seus discípulos dizem para Jesus: teria que ser uma quantidade boa de dinheiro para alimentar essa multidão. Mas isso não é a resposta. Jesus disse: dê alimento para eles. Alimente essa multidão. Está na minha frente aqui nessa noite pessoas que alimentarão multidões. Está me assistindo aqui nessa noite, através dessa câmera do YouTube, Facebook, pessoas que irão alimentar multidões. Por isso, fique antenado, ligado no Espírito, o que Deus irá te ministrar através dessa palavra. Deus te chamou para você entregar. Se você está atrás para receber, Jesus está te convidando nessa noite. Eu estou te chamando para você entregar. Jesus nessa noite vai experimentar fé de pessoas. Jesus nessa noite irá te mostrar que a equação dele é diferente. Enquanto você vem para receber, Jesus está te dizendo: eu quero que você entregue. Agora uma coisa eu te digo: só entrega quem já tem. Se Deus está te convidando nessa noite, eu estou te chamando para entregar, é porque você tem, é porque você tem, é porque eu te dei. Tem pessoas aqui nessa noite que tem para dar, que tem para entregar, diz o Senhor. Vou te contar uma experiência que eu tive no ano de 2005. Não era batizado com o Espírito Santo ainda, mas eu tinha recebido o Senhor Jesus. Eu queria tanto ser uma nova criatura, que um dia, no ano de 2005, hoje eu estou com 36 anos. Eu recebi Jesus naquele ano. Eu comprei uma perua e eu ia nas comunidades, nas favelas, pegar as pessoas, entrava dentro das favelas mesmo, comunidades. Entrava lá dentro, pegava as pessoas e levava até a igreja, para elas participarem dos cultos. Pessoas bem humildes. Pessoas iam até sem tomar banho, cheirando mal. Pessoas muito humildes. E aí um dia, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: sabe esse seu carro, que você carrega as pessoas, dê ele para a igreja. Aí eu, no meio do culto, não. Acho que o diabo está falando isso comigo.
Eu acho que o diabo está falando isso comigo. Vou abrir um parênteses aqui. Esse culto nessa noite não está cheio de pessoas aqui. Não estou ministrando oferta. Amém? Nós estamos, Jesus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 com a minha filha que está dormindo ali. Deus Dete na câmera, o irmão do som, estamos em 10 pessoas. Amém? O Espírito Santo de Deus quer falar conosco. E aí naquela noite eu disse, não, isso só pode ser o diabo. E aí de novo o Espírito Santo de Deus falou para mim, oferte seu carro. Eu queria uma transformação na minha vida. E o Espírito Santo de Deus falou de novo. E aí eu fui lá e ofertei meu carro. Peguei a chave, assim, o documento e ofertei na igreja. E eu não tinha nem R$500, nem R$200 para comprar nenhuma bicicleta. Mas eu tinha aquela perua. E aí, teve pessoas que foram comigo nesse dia, que viram eu tendo essa atitude, foram embora da congregação, que me conheciam. Disseram, esse irmão pirou o cabeção, está louco, ele tem só esse carro. E aí eu ofertei. Quando terminou essa reunião, eu falei, bom, agora eu não tenho nem um carro nem para levar o pessoal embora para casa. Quando terminou essa reunião, o pastor que estava ministrando no culto, no ano de 2005, veio até mim e me disse, você tem certeza que você vai ofertar esse carro? Falei, tenho. Ele, então tá bom. Nesse mesmo instante veio um irmão no meio da congregação, chegou no pastor e em mim, olha só o que o Espírito Santo de Deus falou. Quanto que vale essa sua perua? Ele sabia que eu carregava. Fazer evangelismo, levar as pessoas até a igreja. Ele disse assim para mim, quanto que vale essa perua? Na época valia uns 3.000 e poucos reais. Uns 3.400 reais, 500. No ano 2005. O irmão pegou e falou assim, devolva, pastor, as chaves e o documento para ele. E eu estou dando a oferta dele em dinheiro. Eu quero te dizer que Deus responde a nossas sementes. Deus responde a nossas ofertas. Deus responde a nossa fé. Deus olha a nossa fé. Deus olha o nosso coração. Eu quero te dizer que o pouco que você tem hoje é o muito para Deus. E aí naquele dia eu fui embora com o carro, levei os irmãos de volta, e aí eu voltei com o meu carro para casa, que eu morava com meus pais. E aí chegou lá, os meus pais ficaram sem entender. Porque quem tinha ido embora naquele dia era eles, da igreja. O que aconteceu? Você não deu carro? Não, está aqui. E aí eu fui explicar tudo o que aconteceu. Isso no ano de 2005. Eu experimentei esse sobrenatural de Deus. No meu primeiro ano de conversão. Aí depois de 2 anos, o Espírito Santo de Deus veio e me batizou. Aí houve transformação. Então diz esse texto
que um dos discípulos encontraram um jovem, um rapaz, que tinha 5 pães e 2 peixes. Eu acredito que esse rapaz, ele tinha tudo em suas mãos. Tinha tudo. 5 pães e 2 peixes. Talvez seriam R$1 milhão hoje. Talvez seria um carro que eu ofertei um dia, uma bicicleta, uma casa. Eu não sei, mas eu sei que simbolicamente aquilo era tudo que ele tinha, só que por trás daquilo era a fé dele. Atitudes que eu tomo diante de Deus, no reino de Deus, move os céus ao meu favor. Já vou para o final do texto. Quem você acha que levou aqueles 12 cestos cheios de pães? Voltando para o meio do texto novamente. Esse menino, ele me entrega esses 5 pães e 2 peixes ao Senhor Jesus. Jesus, ele não olha aqueles 5 pães e 2 peixes, gente. Jesus, ele não olha quantidade. Jesus, ele está olhando a fé. É a fé que aquele menino teve para entregar aqueles 5 pães e 2 peixes. Ouça o que eu vou te dizer nessa noite. A oração em outras línguas quer nos libertar de nós mesmos. A oração em outras línguas quer nos libertar da avareza, quer nos libertar do governo da carne, quer nos libertar de nós. A oração em outras línguas está nos transformando para nos libertar de nós amar ao dinheiro. Mas nós temos dinheiro, mas nós não amar ao dinheiro. Porque nós somos senhores sobre o dinheiro. E não o dinheiro é senhor sobre nós. Mamão não governa nós, mas nós reinamos sobre o dinheiro. Amém? Então, esses 5 pães e 2 peixes que esse menino entrega para o Senhor Jesus. Havia quantos 1.000 homens naquele lugar? Fora mulheres e crianças. Amém? Quem foi que entregou os 5 pães e 2 peixes para Jesus? Vamos abrir um parênteses. Será que não havia mais pessoas magnatas, cheia do dinheiro, cheia das pratas naquele lugar? Com muito mais comida, com um barco cheio de peixes, mas não se manifestaram. Não se manifestaram. Somente um rapazinho se manifestou com seus 5 pães e 2 peixes. Deus nessa noite vai acrescentar unção na sua fé. Deus nessa noite vai te dar mais ousadia, mais atitude, mais intrepidez. Deus nesta noite está ampliando a sua fé, o seu espírito, a sua mente, para você entender a vontade dEle e praticar, e receber, e manifestar. Ei, voltando no meu testemunho no ano de 2005, eu ofertei o carro e eu fui embora com... Se dá para se entender isso? Deus queria o meu carro? O que Deus queria era a minha fé, era a minha entrega, era o meu coração.
Deus quer o seu coração nesses dias. Se você entregar a sua fé, o seu coração a Deus nesses dias, Deus vai trazer ouro e prata dos céus a você. Deus vai trazer o reino dele, vai manifestar na sua vida. As comportas do céu sobre a sua vida será real nesses dias. No nome de Jesus Cristo. Deus vai trazer clientes da onde não tem clientes. Deus vai abrir porta da onde não há porta. Deus vai fazer brotar da onde não existe. Porque Deus falou para Abraão: seja você uma bênção. Se tu uma bênção, seja você abençoado. Ande comigo, Abraão, e tu é abençoado. Ande comigo, Juliana, e tu seja abençoada. Creia em mim e seja vocês abençoados. Esse menino, ele apresenta a Jesus 5 pães e 2 peixes, tudo que ele tinha. E Jesus, vendo a fé que havia por trás daqueles 5 pães e 2 peixes. A única coisa que Deus precisa nesses dias de você é a matéria-prima para operar milagres. A matéria-prima de Deus que Ele precisa é a sua fé. Repita-se comigo: Deus precisa dos meus 5 pães e 2 peixes. Ponto final. Repita-se comigo: eu não vou deixar a minha carne e nem o diabo argumentar os meus 5 pães e 2 peixes. Deixa eu te dizer uma coisa: o que você tem hoje? Sabe quem te deu? Foi Deus. E o que você tem é de Deus. Se o que você tem hoje é muito ou pouco, mas o que você tem é tudo que você tem, é de Deus. Vamos ler um texto aqui. Lucas, capítulo de número 6. Lucas 6, 38. Amém? Mas eu vou ler a partir do 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Amém? 38. Dai, dar-se-vos-á. Boa medida é uma ruim medida? É uma boa. Recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida, repita-se comigo: medidas. Repita: medidas é uma lei espiritual. Então repita-se comigo: com a lei que tiveres medido, vos medirão também. É um princípio, é uma lei espiritual. Amém? É tremendo, porque Jesus começa a falar: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não serei condenado. Perdoai e serei perdoado. Por quê?
Porque tudo isso, essa lei começa dentro de mim. Na Bíblia Mensagem? Deixa eu ler esse texto aqui na Bíblia Mensagem. A Juliana pediu. Está aberta a sua? Me dá para eu ler. Não, verso 37, a partir. Não bombardeie de críticas as pessoas quando elas cometerem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. Não pisem no que estão por baixo. A situação pode se inverter. Tratem todos com bondade, a vida será muito melhor. Entreguem a vida, vocês a receberão de volta. E não só isso, o retorno será cheio de recompensa e de bênçãos. Dar é o caminho, não ganhar. Generosidade produz generosidade. Essa tradução está na Bíblia Mensagem, que eu acabei de fazer a leitura. Então, Jesus nos ensinou aqui um princípio, uma lei espiritual dentro de nós. Que aquilo que eu semeio, eu colho. A Bíblia inteira, ela se prega. Ela concorda com todos os versículos. Jesus está dizendo, se você quer perdão, o perdão começa de você. Se você quer ser abençoado, seja tu uma bênção. Se você quer prosperar, se você quer receber prosperidade, seja você próspero. Tudo começa em você, porque Jesus está em você. Você é semelhança de Deus. Você não é filho do diabo, das trevas. Você é filho de um Deus vivo. E um filho de Deus vivo flui rios de água viva. Você é uma fonte de Deus. Uma fonte de Deus não jorra água amarga, só jorra água doce, de amor, de paz, de vitórias e de alegria. Tudo começa em você, porque Jesus colocou o reino dele em você. Jesus mora em você, você é propriedade exclusiva de Deus, você é casa de Deus, você é casa de oração de Deus, você é morada de Deus, você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus, diz Paulo. Então, qualquer sentimento que você tiver contra alguma outra pessoa que não seja de Deus, esse sentimento precisa ser mudado. Qualquer atitude que você queira receber de qualquer outra pessoa, possa ser perdão, possa ser amizade, possa ser dinheiro, você precisa entrar nessa condição de viver, de ser isso, para você receber. Tudo começa em você, no seu espírito. Você precisa expressar através da sua alma o que você é no espírito. No espírito você é uma pessoa boa, no espírito você é uma pessoa vitoriosa, no espírito você é uma pessoa próspera, no espírito você é uma pessoa vencedora, no espírito você é uma pessoa alegre, no espírito você é uma pessoa que ama, no espírito você é uma pessoa que perdoa, no espírito você é uma pessoa que anda a segunda milha, no espírito você é uma pessoa próspera. Então você vai expressar com a sua alma o que você é no espírito.
Vamos andar na Bíblia. Jesus falou que nós ia caminhar. Vamos para 2 Coríntios, capítulo de número 9. Alguém está com pressa aqui nessa noite? Eu não estou com pressa. Minha bebê não está em casa, minha bebê está aqui do lado dormindo. Então não tem um bebê em casa chorando. 2 Coríntios capítulo 9, do verso de número 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Ei, pastor Tiago, pois agora você decidiu nessa noite pregar um evangelho da prosperidade. Eu estou pregando a palavra de Jesus. Discina ela do jeito que você quiser. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela não é morta. A Bíblia diz que ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é vitoriosa na nossa vida, em tudo. Ela é acesa, ela é viva na nossa vida. Paulo diz, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Amém? Cada um contribua segundo estiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Quem dá com? Tudo que é feito sem fé é pecado. Tudo que é feito com fé é alegre. É com alegria que a gente faz, com regozijo no coração. Amém? Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuí, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Verso de número 10. Ora, aquele que dá semente, ao que? Aquele que dá, ao que? Você tem vivido uma vida que semeia? Porque se você tem exercitado a sua fé, Deus vai te dar mais sementes. Mais sementes. Amém? Ora, aquele que dá semente ao que semeia, pão para alimento, também suprirá as vossas necessidades e aumentará. Aumentará a vossa sementeira. Abra suas mãos hoje. Deus aumentará as vossas sementeiras. Porque Deus dá semente ao que semeiam. Deus dá semente ao que semeio. Deus vai multiplicar a sua sementeira nessa noite. Multiplicará e os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Ao propósito, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Ouça, quero que você entenda. Você viu que não está do lado de fora, está do lado de dentro? Deus entrega sementes ao que? Ao que? Semeiam. Isso é uma lei espiritual. Existem leis espirituais. A lei do jejum. Amém? Deus está nos ensinando nessa noite. A lei do jejum. A lei da adoração. A lei da meditação na palavra. A lei da confissão da palavra. Uma lei espiritual. Amém? A lei da semeadura. Você viu que
Por que o Espírito Santo de Deus nos levou a gente lá em Lucas 6? Porque a lei da semeadura também entra no perdão. Se você semeia perdão, você também recebe ele. Isso é uma lei espiritual. Se você semeia amor, você também recebe ele. Amém? Se você semeia andar segunda milha, você também recebe segunda milha. Andarão com você também. Isso são leis espirituais, a qual ninguém pode mudar. Quando eu entro nesse lugar de leis espirituais, eu começo a viver a justiça de Deus na minha vida. Eu começo a viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Amém? E aí você começa a se deparar com pessoas que, em vez de ela te odiar, ela começa a te amar. Ainda que você pisou no calo da pessoa, mas a pessoa vai lá e te ama. Por quê? Porque você anda em amor. Porque você anda em perdão. Você anda em justiça de Deus. Então, a lei espiritual de Deus começa em nós. Então, aquele menino com aqueles 5 pães e 2 peixes, será que ele entrou nessa condição de lei espiritual? Porque ele pegou tudo que ele tinha e ele entregou nas mãos de Jesus. Eu, há 5 anos atrás, no ano de 2005, 14 anos atrás, sem eu saber disso, eu ouvi o Espírito Santo de Deus me ministrou. A unção dele veio, me ministrou e eu entrei na lei espiritual sem saber. Amém? Então Deus, Ele te diz nessa noite: filho meu, minha filha, você tem desfrutado das minhas bênçãos. Eu tenho te abençoado. Mas eu quero te dizer que eu tenho mais. Eu tenho mais. Eu tenho mais. Eu vou e eu quero, é o desejo do coração do Pai, entregar mais sementes na sua mão. Aumentar a sua sementeira, multiplicar a sua sementeira. Amém? Aquilo que você semeia, você colhe. Tanto coisas boas como ruins. Isso é uma lei espiritual. Jesus nos ensinou isso. Paulo continua ensinando. O que você está precisando hoje? O que você está necessitando hoje? Você que está me ouvindo aí pela internet, qual é o seu objetivo hoje? O que você precisa? O que você deseja? O que você está pensando? O que você quer? O que queres que eu te faça? Jesus, ele te diz: semeie antes. Entregue. Semeie. Entregue. Senhor, eu quero mais unção no meu ministério. Ore mais. Semeie antes. Senhor, eu quero ganhar mais almas para Jesus. Evangelizar mais. Eu quero trazer mais pessoas para a igreja. Semeie mais. Plante mais a palavra no coração das pessoas. O que você quer mais de Deus? Deus, ele te diz: semeie.
Semeie, porque a colheita é certa. Quando você semeia, existe resposta de Deus. Dai, e dar-se-vos-á. Entregue o que você tem a Deus. E você verá que você já recebeu de Deus. E você desfrutará. Então, aonde está a chave do desbloqueio dessas bênçãos, Pastor Tiago? Aonde está essa chave que vira, destrava, desbloqueia e libera o que eu estou precisando hoje? Está dentro de você. Essa chave está na sua entrega a Deus. Eu preciso, talvez, estar participando de uma reunião para vir entregar alguma coisa? Não. Talvez a sua entrega vai ser lá dentro do seu quarto, ou talvez a sua entrega vai ser lá dentro da sua empresa, ou no dia talvez a sua entrega vai ser no farol para alguém, ou a sua entrega vai ser em um culto. Ou talvez a sua entrega vai ser um telefonema e liberar perdão. Porque aquilo que você entrega, você recebe. Ou talvez a sua entrega vai ser começar a falar que você ama os seus inimigos, que você ama a sua família, e você vai receber em troca. Como é essa troca? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Meu Deus. Você quer mais algum retorno de Deus diferente disso? Vamos ler mais um texto. Isaías 55. Isaías capítulo de número 55, verso de número 8. Eu aguardo todos abrirem esse texto. 8. Isaías 55, verso de número 8. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Diz quem? O Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Verso 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar, para dar semente. Agora, a hora que eu falar o semeador, você vai falar o seu nome. Para dar semente ao Tiago, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. As leis espirituais da palavra de Deus na minha boca são poderosíssimas. Um dia, eu já falei isso algumas vezes. Você é uma pessoa espiritual. Tudo que você faz é espiritual. Você sabia disso? Por isso que quando você fazer as coisas, você tem que fazer pensando em Deus.
pensando como Deus, pensando do tipo de Deus, pensando igual a Deus. Paulo disse, Colossenses capítulo de número 3, verso 2, que pensai nas coisas lá do alto, aonde Cristo está, não nas coisas terrenas. Pensai como Deus. Pensai igual a Deus, pensai da origem de Deus. Eu quero te dizer que para de ficar procurando as coisas do lado de fora. Tudo que você precisa está dentro de você. Deus te entregou sementes. Semeie e Deus te dará mais sementes. Quer viver mais fartura, abundância, prosperidade? Estou falando agora financeiramente, dinheiro, money. Quer pagar as suas contas em dias? Semeie mais no reino de Deus. O reino de Deus não é só estrutura, o reino de Deus é global, é geral, é universal. São pessoas, são vidas. Semeie no reino de Deus. Semeie em pessoas. Invista no reino de Deus. E Deus fará você desfrutar de mais abundância, de mais fartura. Isso é uma lei espiritual. Então você não está precisando de mais um profeta. Você não está precisando de andar mais com um homem de Deus ou mais com alguma mulher de Deus. Você não está precisando de participar de mais um congresso, de mais um evento. Não. Você está precisando obedecer os princípios, as leis espirituais da palavra de Deus na sua vida. E ponto final. Quer mais unção? Ore mais. Se entregue mais a Deus. Ore mais em línguas. Quer mais colheita financeiramente na sua casa, nos seus negócios? Oferte mais no reino de Deus. Quer viver mais amor na sua vida, de pessoas, comunhão? Ame mais as pessoas. Perdoe mais as pessoas. Foi tudo que Jesus falou em sua palavra. Jesus, ele diz nos seus evangelhos assim: irmão, quando vieres ao altar e fazer uma oferta, se você tem alguma coisa pendente, mal resolvido no seu coração com um irmão, volte lá, resolve essa pendência com ele, e depois volte e oferte. Que aí o seu pai vai receber a sua oferta. Você percebeu que são semeaduras? Jesus, ele faz uma comparação, que a lei espiritual ela é igual, tanto de eu perdoar o meu irmão, e quanto de eu ofertar no altar de Deus. A lei espiritual ele colocou lado a lado. Por que Jesus colocou lado a lado? Preste bem atenção. Porque a mesma fé, a mesma lei espiritual que opera de mim, essa fé de eu ofertar, é a mesma lei espiritual que opera em mim de eu perdoar. A fonte, ela é uma só. A fonte de Deus, ela é uma só. Então me diga, por que o irmão está ofertando, mas ele não perdoa, ele não ama, ele não libera perdão? Então, o que está acontecendo? Jesus está querendo dizer nesse texto. O que ele está fazendo no altar está sem fé. É pecado. Tudo que é feito sem fé é pecado. Porque se ele está fazendo uma coisa com fé, ele tinha que estar fazendo a outra junto. É tudo igual. Se eu tenho fé para ofertar, eu tenho fé também para perdoar. Eu tenho fé também para amar. Não é lindo isso? A palavra de Deus? A palavra de Deus ela é rica, ela é viva e ela é eficaz. Se eu tenho fé
para prosperar em minhas finanças. Eu tenho fé para andar a segunda milha. Eu tenho fé para amar o meu inimigo. Eu tenho fé para perdoar. A fé, ela é uma só. Se a fé que você tem, ela é de Deus, essa fé opera em tudo. Ainda que algumas circunstâncias sejam difíceis, mas essa fé vai operar. Essa fé vai operar. A mesma fé que você tem para viajar para outro lugar, para outro país, é a mesma fé que você tem para ofertar. A mesma fé que você tem para exercer uma posição que você é curado, que você não é enfermo, é a mesma fé que você usa para ofertar e para liberar perdão e para amar as pessoas. Amém? Então, Jesus está explicando a lei da semeadura. Aquilo que você semeia, você colhe. Só que Deus só coloca sementes boas em nossas mãos. As sementes de Deus frutificam, produz 30, 60 e 100 por um. As sementes de Deus são ricas em nossas mãos. Ouça o que eu vou te dizer. Se existe alguma coisa na sua vida que está frutificando, produzindo, aumentando hoje, não sei o que é. Você sabe, Deus aumentou a sua sementeira. Porque as sementes de Deus produz 30, 60, 100 por um. Então, no nome de Jesus Cristo, não tenha medo de entrar na lei espiritual de Deus, de viver nessa plenitude, de viver nesse sobrenatural. Qual é essa lei de Deus, pastor Tiago? A lei de Deus é a palavra dele. A lei mais poderosa que existe é a palavra de Deus. Quando você entra na lei espiritual da palavra de Deus, você vive milagres, miraculosos, extraordinários. Porque você não entrou na lei do homem, porque a lei do homem mata, mas a lei de Deus nos salva, nos justifica. A lei de Deus nos faz vitoriosos. E a lei da palavra de Deus é sobrenatural. Então naquele dia, Abraão, quando ele entrega Isaac, tipologicamente, ele está representando ali o coração de Deus, entregando seu único filho Jesus na cruz do Calvário. Abraão entrega Isaac e ele adora a Deus. Fecha seus olhos, levanta suas mãos. Deus nessa noite está transferindo o coração dele, o coração de Abraão de entrega a nós. Aquela unção que Abraão tinha naquela hora. Aquela entrega, aquela semente que Abraão tinha. Deus está alargando profundidade, largura, comprimento, altura no nosso coração e nossas mãos. Chorakatoreke manarabassou, rabakata labarabalai,
E Deus está te dando um coração de entrega. Deus está ungindo as suas mãos. E as suas mãos a partir de hoje serão mãos que semearão no reino de Deus, entregarão no reino de Deus e receberão colheitas no reino de Deus. Deus nessa noite alinha o seu coração com o coração dele, porque o coração de Deus é de entrega, o coração de Deus é de semear, o coração de Deus é de colheita. E Deus deseja e quer e transforma o teu coração nessa noite ao coração dele. No nome de Jesus Cristo. Olhem aqui para mim, gente, no nome de Jesus. A partir de hoje, esse coração que Abraão teve, há milhares de anos atrás, só Deus o sabe. Como foi o dia e aquele momento que Abraão entregou Isaque. Através do Espírito da fé, do Espírito de Deus que está aqui em nós, a qual o Espírito Santo estava naquele dia assistindo tudo. Ele transfere aquela unção, aquele coração a nós. Coração do nosso pai na fé de Abraão. Ele entrega, ele unge o nosso coração de um coração de entrega no reino de Deus. E no nome de Jesus, a partir de hoje, você verá, você contemplará, você desfrutará, você experimentará os céus mais e mais rasgados, abertos, as comportas do céu, sobre a sua vida financeira, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, no nome de Jesus. Todo medo, Deus está arrancando do seu coração nessa noite, porque quem oferta, quem semeia no reino de Deus não tem medo. Não tem medo, porque ele tem coragem, ele tem ousadia, ele tem intrepidez de semear, de entregar no reino de Deus, porque ele sabe que a colheita é certa no nome de Jesus Cristo. Amém? No nome de Jesus Cristo, siga a partir de hoje o que Paulo disse em Coríntios 9, capítulo de número 9, 2 Coríntios. Ouve o Espírito Santo de Deus no seu coração. Não tenha medo, mas seja um contribuinte. Seja um contribuinte, segundo Deus ministra no seu coração. Seja um praticante no reino de Deus. Contribua sem medo, com coragem, ousadia e convicção, que Deus multiplicará, aumentará a vossa sementeira, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, graças nós te damos pela tua palavra, pela tua unção. Obrigado, Senhor, pelas tuas sementes. Obrigado, Senhor Jesus, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz, e ela é poderosa para transformar os nossos corações, igual ao do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém.